Queridos, e falando sobre a questão de família, do ambiente do lar, da casa. Hoje pela manhã, quando estávamos no nosso ambiente de oração aqui, os pastores, e o Senhor trouxe algo no meu coração e eu fiquei, Senhor, mas o porquê disso e o para que isso? E o Senhor trouxe na minha mente uma ministração que foi feita aqui alguns anos atrás, não sei se foi 2015 ou 2016, pelo pastor Luciano Subirá. Se eu não me engano foi no aniversário da igreja, ele ministrando. E ele falou algo sobre o testemunho dele, muito importante. E nessa oração, quando estávamos em oração, o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa lembrança. E durante o louvor, o Senhor começou a falar ao meu coração, e o porquê e o para quê dessa lembrança. Queridos, ele, certa feita aqui no culto, e falando da sua vida, falando do seu testemunho, ele disse que em um determinado dia, quando ele estava pastoreando, ali a igreja, dia de muitas dificuldades, um dia ele chegou lá no apartamento dele, e começou a tirar as coisas do armário, colocar dentro da mala, e falar, Senhor, para mim não dá mais, eu não aguento mais, está ficando insuportável. E o Espírito Santo começou a falar com ele, falando, mas olha, são pessoas que precisam de você, são pessoas que precisam que você as ame, você não as ama. E ele, para abreviar, ele falou assim, Senhor, está muito difícil amá-las, porque são pessoas que cada dia que eu quero amá-las, elas mais problemas me causam, mais feridas me fazem. E ele colocando as roupas dentro da mala e falando para Deus, não dá mais para mim, Senhor. E Deus falou assim, você não as ama? E ele falou, não. E ele já fechando a mala, e Deus falou no coração dele, mas você me ama? E ele falou, Deus, o Senhor está pegando pesado. Aí o Senhor está pegando pesado, Senhor. Porque se tu me amas, você vai apacentar as minhas ovelhas, você vai cuidar dessas pessoas. E ele não teve outra opção em conhecer e temer a Deus, em começar a desfazer a mala. O que eu quero dizer no texto que vamos entrar logo em seguida, é que muitas vezes nós não podemos fazer aquilo que Deus nos ensina a fazer às pessoas, se realmente nós não o amá-lo. Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas nos amem, ou queremos fazer com que o amor seja uma troca, e o amor não é meritocrático, e nem é muito menos a graça de Deus. A graça a qual recebemos do Senhor e nos salva em Cristo Jesus, Ele é a graça de Deus para nós, diz a palavra. Nós precisamos entender que essa graça precisa estar manifesta na minha vida para cada pessoa. E o que faz isso não é algo que alguém possa fazer por mim, ou algo que alguém não faça de ruim para mim. Independente do que eu recebo, eu preciso entregar a graça a qual eu recebi, porque eu também nem vocês mereciam. Amém? Nós não merecíamos e a recebemos, com fundamento, princípio, intensidade, profundidade, largura, com tudo que nós precisávamos. O amor dele jamais pode ser afastado de mim e de você. Quem separará o amor de Deus de cada um de nós? Mas nós precisamos assentar em nosso coração a convicção e entrarmos na dependência dele, saber que realmente tudo é por ele. Quando louvávamos aqui numa determinada canção, que eu não sei o nome, não sou do louvor, gente, mas aí, que ele cresça sobre todas as sombras, tinha uma frase, eu creio que se refere a João 3,30, o que importa é que eu diminua e que ele cresça, e eu creio que ele cresça acima de todas as sombras, essas sombras são as minhas vontades, as minhas dores, aflições, que ele cresça acima daquilo que eu penso, daquilo que eu tenho vontade de fazer, onde a Bíblia fala que eu não devo fazer. Amém? Então vamos à palavra de Deus, Romanos capítulo 12, do verso 17 até o 21, final de Romanos 12. A palavra de Deus, em toda a sua extensão, ela é extraordinária, e você possa entender isso. Verso 17 de Romanos capítulo 12,
Eu peço que você esteja em casa também nos acompanhando, querido, possa estar acompanhando a palavra de Deus. Verso 17 diz assim: a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. O Senhor faz isso, declarou o Senhor. Verso 20, ao contrário: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Quando olhamos esse texto, nós pensamos em tantas as coisas, no mal do mundo, as pessoas que falam, fazem algo contra nós, mas eu quero que você entenda o ambiente mais importante da tua vida, os dois ambientes mais importantes da tua vida, que é o teu coração e o teu lar. Nós vamos pegar isso hoje e falar da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento e de nós para com Deus. Porque se Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, a igreja estava declarando e descrevendo, falando a respeito de amar e de amor, e quando nós olhamos para o texto, está nos dizendo coisas tão difíceis de fazer. Sim ou não? Coisas muito difíceis de fazer. Ninguém devolvei mal por mal. Meu irmão, quando alguém te fere, você quer ferir. E quando alguém nos fere, nós temos que entender que esta ação não é a pessoa, mas porém aquilo que possa estar regendo a vida da pessoa. Amém? Glórias a Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Por favor, coloque Efésios 12 aí no texto, no telão, por favor. Efésios 12 e 13. Amém? 12, perdão, Efésios 6, 12. Obrigado. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13, por favor. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis. Sem o quê? Quando falamos em retroceder, também a própria palavra nos remete que o Espírito de Deus não se apraz naqueles que retrocedem. E você pensa, pastor, mas realmente fazer isso, não devolver mal por mal, me esforçar para ter paz com todos. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de orientações, de fortalecimento, que gera em nós, quando nós colocamos ela dentro de nós, ela gera coisas impossíveis para nós fazermos. Porque quando a palavra de Deus fala e declara que muito maior, ou que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo, ele está dizendo o seguinte, que muito maior é o meu espírito em vocês do que a ação do espírito deste mundo. Que muito maior na vida de vocês é a minha presença. Mas o que acontece, o que nós estamos fazendo com essa presença? Deus, na sua maravilha, Ele criou todas as coisas, Ele destruiu aquilo que podia nos destruir, que era o pecado, que nos levava para a condenação, nos afastava dele, fomos destituídos por causa do pecado, da presença dele. Então Jesus vem e restaura, modifica tudo. E Jesus, de uma forma muito simples, mas talvez seja uma das coisas mais poderosas que a igreja hoje precisa entender, o que Ele falou para os discípulos: importa que eu vá, porque quando vier o Consolador, vocês não têm ideia o que vai acontecer na vida de vocês.
Vocês estão caminhando comigo, vocês me ouviram, vocês viram milagres. Tudo isso aconteceu para que você entenda que Ele é o Filho de Deus. Mas Ele falou: agora, quando vier o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão fazer coisas tremendas. Aquilo que é impossível você fazer, não devolver o mal às pessoas que fizeram mal, você vai conseguir fazer, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. E nós precisamos entender isso. Os escritos bíblicos estão diretamente relacionados de como um cristão deve agir, conduzir-se na sua vida. Quando nós lemos esse texto, entenda que, imagine um ambiente hostil, porque é um lugar onde a pessoa está sendo ferida, onde alguém está fazendo mal contra você, que você não deve fazer o mal, onde alguém está te testando, te colocando à prova, e a Bíblia está dizendo: empreendei, faça o possível, se esforce para ter paz com todos, no que depender de vocês. Isso é obrigação nossa, isso é uma ação que somente Deus faz na vida do ser humano, e por isso que o maior testemunho é e sempre será a tua vida, o teu testemunho, a tua conduta, porque é aí que as pessoas vão ver: olha, mas ele não fazia isso, olha, quando alguém já fez isso contra ele antes, ele revidava, ele falava, ficava nervoso, ela brigava, e hoje ele é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Meu irmão, e só quem está com o Espírito Santo consegue entender isso. Por isso que nós não podemos olhar para aquilo que fazem contra nós. Nós precisamos pegar tudo, e se aquilo me gera algum sentimento de revolta e de ira, é lá com Deus, no seu lugar de oração: Senhor, a minha vontade é de revidar, a minha vontade é de pagar o mal com o mal, a minha vontade, Senhor, é de praticar a vingança, de querer ver essa pessoa muito pior do que ela está hoje. Mas o Senhor me diz que eu não posso fazer isso, não devo ter isso, e eu estou aqui para entregar, Senhor. Me dá a tua graça, me dá o teu amor, me enche da tua presença, manifesta em mim a tua vontade, Senhor. Enquanto você não aprender a dobrar o teu joelho, entregar tudo que te perturba, que te pressiona, que te aflige na presença de Deus, você não vai experimentar o que é um verdadeiro refrigério da parte do Espírito Santo. E são coisas que Jesus nos ensina há muito tempo. Estais vós cansados, sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. E aí você entrega o teu pesar, o teu fardo, a tua dor, a tua ira, a tua indignação. E Deus fala: me dá, meu filho. Agora seja aliviado desse fardo, receba o meu jugo, receba o meu fardo, e continue a glorificar, porque eu estou na sua vida, porque eu estou caminhando contigo. O grande conflito sempre ocorrerá no interior de cada um de nós. Entender que a nossa luta é perseverar a cada dia em vivermos a palavra de Deus. E hoje em dia estamos procurando argumentos para adaptar a nossa vontade à palavra de Deus. Nós estamos procurando argumentações, alocar os nossos sentimentos, onde de uma certa forma eles precisam ser massageados pela palavra, encontrar conexões de versículos, aonde nós venhamos ter direito a revidar as pessoas, onde nós tenhamos direito de não querer amar as pessoas, e até aí eu te digo que você pode conseguir lutar contra isso, mas quando Deus te falar: agora tu me amas, não revide. Tu me amas, não pague o mal com o mal. Tu me amas, então te esforce em manter a paz e fazer o bem com todas as pessoas que estão ao teu redor. E o lugar mais poderoso para isso, queridos, é a sua casa, é o seu casamento. Lá é o seu QG de treinamento. Lá é onde você tem um local de treinamento, é na sua casa. Por isso que muitas pessoas, vocês já ouviram isso várias vezes. Lá na rua o cara é bacana, é gente boa, todo mundo gosta. Poxa vida, olha, é fantástico, é muito legal. E quando chega em casa, misericórdia.
Eu não esqueço dessa ilustração de muitos anos, sempre me vem à cabeça quando falamos de família. Um determinado casal cristão, uma família cristã, alugou uma casa, botaram uma placa bonita lá, né? O Senhor é o dono deste lar. Só que todo dia, meu irmão, era um quebra-quebra, palavrão na maior das alturas, e aí esculhambação para um lado e para o outro, perdão da palavra, mas aí era aquele clima de terror o negócio, e a placa lá, Senhor mora nessa casa, aqui esse lar pertence ao Senhor Jesus. E aí um dia o vizinho pegou uma plaquinha e escreveu, colocou embaixo, mas está alugada para o diabo. Tem crente que estão entregando a sua vida para Deus, mas a sua condução de vida é contrária àquilo que Deus está ensinando, aquilo que a palavra está ensinando. E quando eu olho para a palavra, eu entendo que é o amor de Deus. A guerra tem que ser aqui dentro, e tem que ser na minha casa, no meu casamento. A primeira pessoa que eu tenho que tratar bem, independente do mal, é o cônjuge, é sua esposa, é o seu esposo. Oh Senhor, é porque eu te amo, Jesus, que se não fosse, às vezes chega esse momento no casamento, e você tem que sentar e conversar, a vontade que tem. Hoje eu vou querer almoçar tapioca hoje, que eu nunca comi tapioca, pastor. Ela fez a propaganda, eu fiz a propaganda, eu falei, olha, eu quero tapioca hoje com ovo, com queijo, com presunto, hoje no almoço. Já cutuquei logo, você nunca fez tapioca para mim. Ela faz muito cuscuz, gente, tá? Que eu não sei fazer cuscuz, eu amo fazer tapioca. Então, aí eu faço tapioca para ela faz o cuscuz para mim lá em casa, é assim que a gente faz. Então a gente vai tomando, né, as habilidades. Mas eu digo para você, no casamento, na aliança, é onde isso aqui tem que ser mais poderosamente vivido, porque é a pessoa mais junto de você, é a pessoa que mais te coloca à prova, é quem está próximo de você, no caso sua esposa. O ambiente que mais te coloca à prova é o teu lar, é a tua família, porque lá você tem que falar e viver o que fala. Para os outros você falar algo e viver de forma diferente, as pessoas te veem aqui um domingo ou outro, ou te encontram no local de trabalho, um momento. E como a graça de Deus na família, e em qualquer lugar, ela é poderosa. Mas eu tive um exemplo esses dias, não sei se foi no sábado, na sexta-feira, feriado. Davi chegou em casa e estava no propósito, fui lá no mercado comprar um negócio diferente para tomar o café da manhã, pastor. E aí, você sabe qual que é mercado, é lotado de gente, cheio de gente, e todo mundo chega no supermercado com pressa. Nunca vi ninguém no mercado assim, olhando o preço. Você vai no shopping, né, assim, né? Você vai olhar preço, vai ver roupa, mas no mercado você já chega lá. Estão apontando aqui, viu, Bia? Aí você já chega lá no mercado, você quer isso, você já chega com a lista, eu quero isso, você já vai com aquilo na mente para comprar tal coisa, e ir embora, porque está com pressa e tudo mais. E aí tinha uma senhora lá que atende no mercado, que é a parte lá de pães, né? E aí tinha um senhor na minha frente, um rapaz, eu estava aqui, chegou uma senhora, a senhora chegou assim, né? No 220 já, falei, eita glória. Aí o rapaz falou, olha, irmão, eu queria provar isso aqui, a senhora tem, porque eu levei, eu compro é muito gostoso, mas eu levei, estava muito gorduroso, estava muito salgado. Ela prontamente tirou lá um pedaço para ele, o senhor aceita? Eu falei, opa, claro, que venha a mim, jamais eu lancei fora, me dê um pedaço. Comi lá, falei, quero um também, né? Aí a senhora aqui, né? Ai meu Deus, ai Jesus, que demora. Aí o rapaz perguntou se tinha quentinho. E aquela senhora com toda a educação. Aí ela olhou para mim e falou, eu vou querer um desse. O senhor quer mais o quê? Eu falei, olha, ela está com pressa, pode atender ela. Aí ela, né, ficou assim espantada. Aí aquela senhora com toda a graça falou assim, ô meu amor, me perdoe, porque eu gosto de atender as pessoas muito bem, mas me diga o que a senhora quer. E aquela mulher, eu senti assim uma brandura, uma docilidade da voz daquela atendente, uma senhora atendendo as que estavam. Ela falou assim, não, está tudo bem. Ela já mudou o clima, irmãos. Porque quando você não paga o mal com o mal, a pessoa é constrangida, isso é amor. Então na tua casa, quando alguém talvez se exaspera, se exalta, Senhor, é porque eu te amo. Pois não.
E você tem que sentar para ajustar, fazer os ajustes. Entenda bem, queridos, eu não devo pagar o mal com o mal, eu tenho que proceder corretamente diante de todas as pessoas. E o proceder corretamente muitas vezes é parar para alinhar. Na casa, no casamento, você tem que parar para ajustar. Eu não estou falando para você ser uma pessoa agora passiva o resto da tua vida e faça o que quiser com você. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu tenho que praticar e devolver amor quando eu recebo algo que me aflige. Mas eu tenho que então parar e proceder corretamente. O que está causando o problema? Qual é a fonte do problema? E muitas vezes a fonte do problema, 99,99999%, falta de oração em casa, no lar, na família, no casamento. Só isso. Porque nós somos conturbados, queridos, nós somos pressionados por esse mundo para sermos acelerados, para sermos brigões, para sermos pessoas a querer, vamos colocar a faca no dente aqui, vamos conquistar e vamos fazer. E quando chega em determinados ambientes, nós entendemos que tem que ser daquela forma, tem que ser daquele jeito, tem que ser mesmo na base do empurrão, do esforço. E ninguém vai entrar no céu no empurrão, no esforço. Deus não fez isso nem para te dar salvação. Jesus chegou a perguntar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava dizendo: se tem outro jeito, Pai, faz, porque esse negócio de ir para a cruz não vai ser fácil. Mas, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Nós precisamos colocar e orientar a nossa mente a isso. O local onde a maioria das batalhas tem sido travadas é justamente no ambiente conjugal e familiar. Quando esse local, a aliança do casamento, quando a família está estruturada em oração, e como Deus tem nos vivificado em oração nesse tempo, como Deus tem levantado homens aqui para estar em oração, para se colocar em oração, para estarmos buscando em oração aquilo que o Senhor tem primeiramente para mudar em nós, para falar aos nossos corações, para nos condicionar. Entenda que o teu casamento e a tua família tem que ser o lugar onde você vai ambientar a paz, porque quando você sair para fora, tudo que está lá quer te matar. Tudo que está lá fora quer te destruir. Vem de uma certa forma para gerar engano, vem de uma certa forma para trazer uma sensação de tranquilidade, de que você não precisa orar tanto, de que você não precisa falar tanto de Deus para as pessoas, de que você não precisa evangelizar as pessoas. Isso é tarefa da igreja, dos pastores, dos líderes de célula. Você não tem esse compromisso. O mundo tem trago esses ensinamentos, ou vem de uma certa forma trazendo essas ideias, para que nós aceitemos e para que nós descansemos, baixemos a guarda. Entenda quando que nós lemos aqui Efésios 6, 12 e 13, e o verso 13 fala que o fundamento disso é para permanecermos firmes, para não retrocedermos. Quando as coisas acontecem, eu me revisto das armaduras de Deus. É isso que está colocando ali. Quando vêm as dificuldades, que a nossa luta não é contra os seres humanos, então quando eles vêm contra mim, eu me revisto. Você tem que se revestir da armadura de Deus, para você permanecer vivendo a palavra do Senhor, para você continuar manifestando na graça, no amor de Deus, independente das circunstâncias, porque tudo que procurarem trazer contra a tua vida, não prosperará. Amém? E entenda bem isso, porque a armadura de Deus é o que, queridos? Verdade. Nada podeis contra a verdade, a não ser a verdade. Justiça é uma das bases do trono de Deus também. Ser justo, correto. É você ter sobre a sua vida a salvação, está sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. Então, são locais aonde esses princípios, não é uma armadura física, mas são princípios que começam a prevalecer contra qualquer um que queira te atingir. E você então tem o seu caminhar, o evangelho da paz, preparação, firmeza, porque o evangelho que você vai levar, a tua palavra sempre será de paz, não de conflitos e de guerra.
E você tem sobre a sua vida também a fé, que tem um fundamento precioso para destruir, né, todos os dardos inflamados do inimigo, que isso, qualquer que seja a ação espiritual contra a tua vida, a fé vai abater. Tanto é que diante das adversidades, a primeira coisa que o inimigo quer tirar da nossa vida é a fé, ou nos entristecendo, ou fazendo com que nossa fé baixe a guarda. Será que é? Entra a dúvida, entra a incredulidade, a tua fé é reduzida e você fica meio que sem saber o que fazer agora. E sobre todas as coisas, diz Efésios, quando se fala da armadura de Deus, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Igreja do Senhor, leiam a Bíblia, saibam o que orar, saibam de que forma orar, saibam onde você dirige a sua oração. Isso só é possível se você tiver conhecimento e preparação na palavra. Procure aqui essa equipe de mestre, pastor Eduardo, se inscreva no Cebitam, faça um seminário básico que seja, para você ter conhecimento, fundamento, profundidade, porque as pessoas às vezes querem fazer do evangelho na força do braço. Eu quero, eu amo a Jesus, eu vou fazer, só que sem estabilidade, sem fundamento, sem você estar embasado, vão te derrubar. Essa é a questão. Esse é o dever que nós precisamos ter na nossa casa. Eu pergunto para você e faço uma avaliação: como está a estrutura espiritual do teu casamento e da tua família, do teu lar? Lá estão vivendo a palavra de Deus? Ou quando algum grita, outro grita mais alto? Quando alguém berra, outro berra mais alto? Quando alguém quebra, outro quebra também? Quando alguém bate, o outro revida? Estamos na palavra aqui. Se isso está acontecendo, pastor, e o que eu vou fazer? A palavra, oração. Entre na palavra, volte-se à palavra, medite na palavra, libere a palavra, declare a palavra dentro da sua casa, sobre o seu casamento. Libere essa palavra que gera vida, que é poderosa. Começa a profetizar. Eu vou profetizar às vezes. Profetizar significa que aquilo que eu estou liberando eu vivo. Profetizar sem viver, ou sem estrutura e condição de vida, não é profetizar, é ilusão, queridos. Então você libera a palavra dentro da sua casa, e não é uma ação de um espírito profético, eu estou falando da profecia da palavra. Você vai liberar sobre o seu casamento, sobre sua vida, transformações. Pai, reconhecendo que nós estamos vivendo assim, mas a partir de agora, Senhor, vem realmente reinar nessa família, vem realmente reinar nesse casamento. Começar a tirar todas as distrações que fazem com que você deixe de colocar a palavra como base e estrutura da tua casa. Precisamos nos ater hoje, meu irmão, que o que está vindo por aí, usar a palavra do pastor Eber, nós estamos só no começo das coisas estarem piorando, porque a vinda de Jesus, o preceder de Jesus é isso, da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. Então, se hoje você está achando algo difícil, eu quero dizer, não são as coisas que são difíceis. Perdão da expressão, mas é só um despertamento, mas é uma expressão. Se você está olhando para fora e vendo as coisas difíceis, se você está olhando para o seu casamento, está vendo o seu casamento difícil, se você está olhando para a vida do seu filho ou do seu pai e não consegue ver ele um cristão e está difícil, é porque você ainda está fraco. Aprenda quando baterem, aguentarem no lugar. Hoje em dia, e algumas questões são de uma forma muito exponenciais na nossa mente, e tudo que você vive e faz está sendo comandado por aqui, inclusive a presença de Deus. Mas hoje, de uma forma muito exponencial, tem sido colocada essa condição de que nós somos fracos, que quando acontecer alguma coisa, é porque você não é bem-vindo. Tem casais e famílias desistindo de ser casal e desistindo de ser família, porque o esposo falou uma coisa que a esposa não queria ouvir, ou porque a esposa não fez algo que o esposo gostaria de receber. Quer saber de uma coisa? Eu quero ser feliz, não dá mais para mim, eu vou arrumar outro. Dentro da condição de estrutura espiritual, naquilo que nós estamos lendo, queridos, são para pessoas, essa decisão são de pessoas fracas, sem base, estrutura na palavra de Deus,
de quem não ora. Perdão por essa, talvez, num culto de celebração ser um pouquinho assim duro, mas o que eu quero é o bem de cada um de vocês, encontrarmos todos nós na glória. Mas nós precisamos entender a funcionalidade da palavra de Deus. Quando algo acontecer que não é do teu agrado, e machuca, e dói, como eu falei, não é fácil fazer o que está aqui, Romanos 12, 17 a 21, não é fácil, mas é na presença dele. Se ele é maior na tua vida, ele te fortalece. Sou eu que coloco de pé, você que está cansado, você que está abatido, levanta, porque ele é a fonte de força sobre a sua vida, ele é a fonte de graça sobre nossas vidas, ele é a fonte de amor e de paz sobre nossas vidas. A questão é que quando tem algum problema, eu vou procurar em todo canto a solução, menos nele. Abra o meu coração, preciso esvaziar o meu coração. Isso está me corroendo, eu tenho que pôr para fora. Aí a pessoa põe para fora com 35 pessoas, na padaria, no açougue, na fila do pão, para todo mundo, na fila do ônibus, na igreja e tal. E quem pode resolver? Você não tem coragem de trancar a porta do teu quarto e chorar, e se acabar, e falar: Senhor, não estou aguentando, está me matando, eu estou morrendo. Ou o Senhor faz alguma coisa na minha vida, me dá estrutura, me renova, vem com o teu poder na minha vida. Ou Senhor, eu vou acabar sucumbindo. É nele, é para ele, e todas as coisas sempre serão para ele. Finalizando, verso 21 já: jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o quê? Com o bem. O que é isso? É isso mesmo que você está ouvindo. É vencer o mal com o bem. Você sabe o que é graça, não sabe? Graça é o favor imerecido. Se eu tenho a graça de Deus na minha vida, eu preciso transferir essa graça às pessoas que não merecem. Como eu falei, não é meritocrática a graça, que nós não merecíamos, recebemos. Eu tenho que transferir essa graça. E a graça é tratar e entender que a graça é uma das ações de quem ama a Deus. Transfere graça e manifesta a graça àqueles que verdadeiramente amam a Deus. 1 Coríntios 13, 5. Esse aqui eu anotei no finalzinho. O amor não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. E 7. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Essas são as bases do amor. Aí eu pergunto para você: você tem amado a sua esposa, o seu esposo? Você tem amado seu pai, sua mãe, seus filhos, o seu irmão, sua irmã dentro de casa? Porque não é por merecimento, é simplesmente porque a graça nos leva ao amor de Deus. Que a graça nos leva a esse momento de nós olharmos para o Senhor e falar: Senhor, é só a tua graça que me basta mesmo, porque Senhor, se for a tua força, eu vou partir para cima. Tem hora que Deus te tira as forças, porque é para você depender da graça. Tem Deus hora que te coloca realmente no chão, prostrado, queridos. Não é porque Ele quer te humilhar, é porque Ele quer estar te renovando no entendimento, em graça, em amor. Nós precisamos entender isso, que as pessoas muitas vezes estão querendo tantas coisas de Deus. Deus, Ele sempre fará, Efésios 3:20, infinitamente mais, de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que se opera em nossas vidas. E é o poder dele, é a presença do Espírito Santo. É o poder de Deus, é o Espírito Santo na tua vida. Agora hoje, queridos, eu peço que no nome de Jesus, que essa palavra entre no seu coração, que você possa ver o que precisa ser ajustado. E se coloque diante de Deus, chame você, casal, esposa, conversem, orem, abram a Bíblia e fala: Senhor, precisamos de Ti, queremos ser renovados, queremos ser restaurados, queremos viver, Senhor, sem discussões, sem brigas. Discussão no sentido, você sente para ter uma discussão, mas falando de brigar, de se exaltar, de esbravejar. E uma palavra, um dizer do pastor José Gonçalves,
que quando o grito adentra a discussão, é porque a inteligência acabou. Quando você precisa gritar contra alguém, é porque você não tem argumentos. Contra fatos não há argumentos. E quando eu passo então para o período de gritar, de falar mais alto, de me exaltar, mas é porque eu sou assim mesmo, eu falo desse jeito, tudo bem, se é uma condição tua de personalidade, eu entendo. Mas quando você está conversando com alguém, você começa a alterar o teu tom de voz, é porque você já acabou de perder os seus argumentos. Então converse, casal sente, converse, analise, veja o que está errado. Minha esposa fala para mim, olha, você está fazendo isso errado, não está na Bíblia isso que está fazendo. E a hora que eu falo para ela, olha, você está errado, não está na Bíblia. Olha, vai fazer isso que está, meu filho, minha filha está fazendo. Pai, é assim, todo mundo conversa. Não é porque eu sou pai lá em casa que eles não chamam a atenção, não. Pai, esse dia o senhor estava muito nervoso, esse dia o senhor está muito assim, não sei o que está acontecendo. E eu escuto, eu vejo, traz a lembrança, a memória, aquilo que aconteceu, que eu fiz, filho, realmente. E aí, o que eu vou fazer? Eu sou assim mesmo. Não, eu vou ter que orar mais. Senhor, eu preciso de mais, Deus, porque está intenso, o conflito está grande, a batalha está grande, e tem hora, Senhor, que eu não estou conseguindo viver a Tua palavra, tem hora que eu não estou conseguindo, Senhor, pagar o mal com o bem. Eu não estou conseguindo fazer o que, Deus? Eu não estou tendo amor suficiente na minha vida. O Senhor me amou de uma forma poderosa, mas manifesta e intensifica esse amor na minha condução, na minha palavra e na minha mente, para que quando vier os conflitos eu possa amar. Essa é a condição de você se tornar mais resistente àquilo que o mundo te oprime, te aflige, que as pessoas que estão ao teu redor, na tua casa e casamento. Então dependa do Senhor em todas as coisas, busque a presença dEle, mergulhe na presença do Espírito Santo e seja muito sincero com Deus. Meu irmão, não adianta querer chegar para Deus, que eu sou isso, que eu sou aquilo, Senhor e tal, e falar bonito. É bom, você tem um bom vocabulário, ore para Deus, não é pecado nenhum não, mas não é o que você fala, é a tua sinceridade do que está aí dentro. Reconheça quem você é, reconheça que o teu casamento, se está precisando de ajuda, reconheça que a tua família precisa urgentemente, Senhor, precisa urgentemente, e o Senhor vai começar a te instruir, te levar na palavra, te dar a direção para você restaurar e promover paz e verdade sobre a tua casa, e a bênção dos céus se manifestará, e você vai ver num ambiente totalmente diferente, de dentro para fora, da tua casa para o mundo externo, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu te convido a você ficar de pé, querido, no nome de Jesus.